Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula falando a respeito aí de trabalho, tá, gente? E para começar essa aula, eu vou falar aí a respeito do trabalho da projeção da força, tá? Aqui, ó, eu estou representando várias forças, né, que estariam atuando aí em um determinado corpo. E aí, de verde, ó, eu estou representando a resultante dessas forças. Se a gente for pensar, gente, numa projeção ao longo do eixo X da força F1, ficaria assim, ó. Força F1 em X. Ó, a F1 ela está indo até o X1 e ela começa no X0. Então eu iria fazer, ó, X1 menos X0. Força 2, ela vem aqui até o X2, ó, e ela começa no X1. Então eu poderia falar que F2x, a projeção dele aqui em x, né, seria x2 menos x1. O F3, pessoal, o F3, ele começa no x2 e termina no x3, certo? Aqui, ó, x2 e termina no x3, tá certo? Então ficaria aí x3 menos x2. Tá certo? Pessoal, se eu for fazer uma soma de todas essas forças aqui, ó, ao longo do eixo X, nós representamos, tá, gente, ó, soma com esse símbolo aqui, né, somatório, né? Então, somatório de todas as forças ao longo do eixo X, o que vai acontecer aqui, ó? Tem algumas forças aí que vão, algumas X2 aqui, ó, por exemplo, vai cancelar. X1 também vai cancelar. Então, quem que ficaria aqui, ó? X3 menos x0. O que a gente percebe, pessoal? X3 menos x0 seria exatamente o valor aqui, ó, do Rx. Olha lá, o Rx ele começa no x0 e termina no x3. Tá certo? Então eu poderia falar aí na soma das forças, como eu poderia falar aí no valor do Rx. Vai ser a mesma coisa, tá? Que seria a resultante de todas essas forças aí. Então, tanto faz, né? Vocês já viram lá na dinâmica, né? Que a gente somando todas as forças que atuam no corpo, ela é a mesma coisa do que a resultante das forças aí que atuam nesse corpo, tá? Então, ó, eu posso falar que o Rx seria igual à soma das forças que atuam nesse corpo aí, tá bom? Que nesse caso aqui nós estamos vendo a projeção só em x, tá, gente? Eu nem estou levando em consideração aí o y aí, por causa daquela questão aí de o trabalho não fazer não existe trabalho numa direção perpendicular, tá? Então eu estou trabalhando aí só a direção horizontal, tá? Pessoal, aqui, ó, a soma do trabalho de cada uma dessas forças aqui, ó, eu poderia pensar na soma dos trabalhos de Fx vezes o deslocamento aí. Então eu iria pegar a soma de todas essas forças vezes o deslocamento, e isso daí eu teria o trabalho, tá? Ou pensar, em vez da soma das forças, ó, eu penso só na resultante. Resultante vezes o trabalho. Então, ó, uma coisa importante, tá, gente? Eu coloquei até de vermelho aqui para vocês. Soma dos trabalhos é igual ao trabalho da resultante, gente. Ou seja, é só pegar o valor da resultante, fazer vezes o deslocamento, tá? Tem vários exercícios que eles vão falar para vocês. Calcule o trabalho da força resultante.
e calcule a soma dos trabalhos. Vocês vão ver que vai dar aí valores iguais aí, tá bom? Pessoal, um exemplo aqui. Essa menina tá puxando o cachorro, tá, ó, perceba o seguinte, gente, ó, ela tá puxando, ó, para trás. O cachorro tá indo para frente, ou seja, tá, ela tá segurando esse cachorro para o cachorro não adquirir muita velocidade aí, certo? Então, ó, as forças que estão atuando aí no sistema, ó, peso do cachorro 400 newtons, normal 320, força de atrito, ó, 160, a força F 170, força F é a força que a menina está fazendo, o atrito do cachorro com o chão, né? E aí, ó, ele falou que a menina vai segurar o cachorro, né? Nós vamos considerar 20 metros de deslocamento aí, tá? Então nós temos aí o valor do seno de θ, cosseno de θ. Vai perguntar aqui para vocês, quais forças realizam trabalho, tá? Esse trabalho é motor ou resistente? Pessoal, ó, se o deslocamento está para cá, então eu vou falar o trabalho do atrito. O atrito, gente, ó, tá no mesmo sentido do deslocamento, tá certo? Então o atrito vai ter um trabalho motor. A força F está atuando contrário ao deslocamento, tá? Então vai ser um trabalho resistente. E a normal e o peso, gente, como elas são perpendiculares em relação ao deslocamento, normal e peso não tem trabalho, tá? Então ela não vai fazer aí realização de trabalho aí, tá ok? Aí a letra B está pedindo exatamente isso. Calcule o trabalho de cada força. Então, ó, trabalho da normal. Deixa eu colocar o trabalho da normal igual a zero, tá? Trabalho do peso também igual a zero. Nós podemos dizer porque são forças perpendiculares, tá, gente? Então, quando forma 90 graus, cosseno de 90 vale zero. Então, o trabalho das duas aí será zero, tá? Trabalho da força de atrito, gente, ó. Como é que nós vamos calcular o trabalho da força de atrito? Seria o próprio valor do atrito vezes o deslocamento, tá? Vezes o cosseno do ângulo, tá? Que nesse caso aqui vai ser cosseno de zero, tá? Então vai ser 1. Então, ó, por que cosseno de zero, gente? Ó, porque o atrito e o deslocamento têm o mesmo sentido, tá? Então por isso que o cosseno aí ficou de zero. Então vamos lá. O atrito vale 160. O deslocamento, está falando aí que para um deslocamento de 20 metros. Então, quanto que vai dar esse atrito aí? Né? O trabalho, desculpem. 3.200 joules, né? O trabalho do atrito aí. Tá certo? Pessoal, trabalho da força F. Eu tenho que fazer o trabalho da força F. Força F vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo, né? Cosseno de θ. E aí percebam, né, gente, que o cosseno de θ, nesse caso aí, menos 15 sobre 17, tá? Esse menos aqui, gente, já vai dizer que o trabalho é resistente, né? Lembra que eu comentei com vocês na outra aula que o trabalho resistente é um trabalho negativo, não é isso? Então, ó, força F, a força da menina, 170 newtons, deslocamento 20, cosseno de θ tá aqui, ó, menos 15 sobre 17. Certo? Simplifiquem aqui, tá, gente? Ó, 170, deixa eu cancelar aqui. Ó, 170 dividido por 17 vai dar 10, né? E aí fica 10 vezes 20, 200.
E aí nós vamos fazer 200 vezes 15. Tá? Não esquecendo aí do sinal negativo aí. Tá certo? Então 200 vezes 15, 3.000 joules aí. Tá? Então tá aqui, ó, trabalho da força F e aqui tá o trabalho do atrito, que são as duas forças aí que estão realizando o trabalho aí. Tá? Pessoal, letra C, trabalhando aqui no mesmo problema. Tá? Vamos ver se dá para eu manter aqui a folha aqui, ó. Determine a resultante das forças que agem sobre o cachorro. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, as forças. Tá aqui, ó, né? Eu determinei essa força F aqui, ó, eu tenho que decompor ela em Fy e Fx. Tá certo? E aí, gente, ó, eu vou calcular aí a intensidade de cada uma delas. Então, vocês já sabem quanto que vale aí, né, o valor de Fx, Fy, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui primeiro o valor de Fx. Esse Fx, gente, como é que eu determino o Fx? Ele vai ser o F cosseno de θ. Certo? O F está aqui, ó, 170. Cosseno de θ, ele passou aqui para a gente, ó, menos 15 sobre 17. Tá? Mesma coisa, tá, gente? Ó, dá para simplificar aqui, ó, vai dar 10. Então, o Fx daria aí menos 150 newtons. Pessoal, esse menos 150 é só para dizer que está atuando aí no sentido contrário ao deslocamento, tá? Então essa força negativa aí indica para a gente isso daí. E aí nós vamos fazer o Fy. Fy seria o F seno de θ. O F está aqui, ó, 170 newtons. O seno de θ também está aqui, 8 sobre 17. Ah, então aqui vai dar 10. O Fy vai dar 80 newtons. Tá joia? Aí, pessoal, nós temos que ver aí a nossa resultante no eixo Y. Então, ó, no eixo Y, o que nós temos aqui? Ó, na vertical, né? Eu tenho duas forças para cima, que é o Fy mais a normal, e para baixo eu tenho peso. Então, se eu pegar aqui, tá, gente, ó, a normal e o Fy, a minha resultante, eu vou colocar assim, ó, resultante no eixo Y, tá? Resultante no eixo Y seria o peso menos o Fy mais a normal. O peso, pessoal, vale 400 newtons. O Fy, acabei de calcular aqui, ó, 80. A normal está aqui em cima, 320. Certo? Então, ó, resultante no Y, zero, pessoal. Não tem resultante vertical. Tá, gente? Isso daí é meio óbvio, né, gente? Porque se tivesse uma resultante para baixo, esse cachorro iria afundar no chão. Se tivesse uma resultante para cima, esse cachorro iria flutuar, né? Então, como a resultante é zero, então esse cachorro nem sobe nem desce, né? Pelo próprio desenho, pela própria ideia, né? Pelo senso comum, a gente já sabe que a resultante teria que ser zero, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Com a resultante em Y. Vou colocar aqui de vermelho. Resultante em Y. O que eu tenho
no resultante y, não, desculpem. Resultante y a gente já achou. Resultante x, tá? O que eu tenho aqui no eixo x? Ó? Atrito para a direita, fx para a esquerda. Então seria atrito menos o fx. O atrito, pessoal, foi dado aqui, vale 160. O fx, 150. Então eu teria uma resultante no eixo x, ó. 10 newtons aqui, ó, no eixo x, tá? Então, ó, determine a resultante das forças que agem sobre o cachorro. 10 newtons para a direita, tá certo? Pessoal, calcule o trabalho da resultante. O que seria o trabalho da resultante? Ó? Eu pegar essa força resultante que deu aqui, vezes o deslocamento. Então, ó, deu 10 newtons, o deslocamento era de 20 metros, né? Então, 10 vezes 20, 200 joules aí, ó. Então, o trabalho da resultante, ó, 200 joules. Compare com a soma dos trabalhos. Pessoal, então vou voltar aqui na letra B, que a gente calculou aí os trabalhos, né? Então, ó, um trabalho deu 3.200, o outro menos 3.000, tá? Então, ó, quando eu vou calcular a soma dos trabalhos, ó, então eu teria que fazer 3.200 menos 3.000 igual a 200 joules também, ó. Gente, ó, eles pediram para comparar exatamente por causa daquilo que eu falei no início da aula, né? Ó, que o trabalho da força resultante ele é igual ao trabalho, a soma dos trabalhos de todas as forças aí, tá certo? Então, por isso que deu valores iguais aí, né? Mais um exercício, pessoal. Exercício 2. Tem um determinado pacote de 2 kg, ele está um pouco acima de uma esteira que se move com uma velocidade de meio metro por segundo para cá. E aí, gente, ó, num determinado momento, solta-se esse pacote, ó, e esse pacote, ele, depois de um certo tempo, ele vai adquirir o movimento da esteira. Então ele fala assim, ó, sendo o coeficiente de atrito cinético 0,1, determine qual o intervalo de tempo que decorre desde o instante que essa caixa cai sobre a esteira até quando ela começa a andar com a mesma velocidade que ela. Pessoal, o que acontece? Né? Quando essa caixa cair sobre a esteira, o que vai segurar ela em cima da esteira seria uma força de atrito. Certo? Então, ó, devido ao atrito, ela vai grudar ali na esteira e vai ter aí essa força resultante aí, né? Ó, que seria aí a força de atrito aí, tá? Aí, gente, o que nós vamos considerar aí? Tá? Se o atrito ele vai ser aí uma resultante, o que eu poderia falar? Né? Esse atrito ele vale coeficiente vezes a normal. A normal, pessoal, lembre-se dos outros exercícios que eu já passei para vocês, tá? A normal, numa superfície horizontal, ela vai ter o mesmo valor do peso, certo? Força resultante é massa vezes aceleração. E a normal, ela tendo o mesmo valor do peso, gente, o que vai acontecer? Ó? Peso é massa vezes gravidade. Cancela as massas, nós vamos ter que a aceleração vai ser o coeficiente vezes a gravidade. Só que aí o coeficiente nós já temos aqui, ó. Então a aceleração vai ser coeficiente 0,1 vezes 10 da gravidade, ó. Nós vamos ter que a aceleração que esse bloco vai adquirir é de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Pessoal, lembre da fórmula lá da aceleração? Pode utilizar a fórmula da aceleração média?
variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual que é a variação da velocidade, gente? Num primeiro instante, quando essa caixa foi solta, ela não tem velocidade na horizontal, tá? A velocidade dela é zero. Então ela vai adquirir essa velocidade aqui. Então ela vai ter uma variação de velocidade, ó. Já vou inverter os dois aqui de lugar, tá, gente? Uma variação de velocidade de meio metro por segundo. Com uma aceleração vale 1, né? Então a gente já tem o intervalo de tempo aí, ó, que essa caixa vai levar para adquirir a velocidade, tá? Ó, 0,5 segundos, tá? Então em meio segundo essa caixa vai adquirir a mesma velocidade da esteira. Aí a letra B, pessoal, ó, qual o trabalho realizado pela esteira sobre a caixa? Gente, o que eu preciso para calcular o trabalho? Preciso calcular a força, né? Vezes o deslocamento. Só que aí o deslocamento, tá, gente, eu não tenho, tá? Então, primeiramente, eu vou ter que achar aí, ó, essas informações. Tá certo? Então, ó, como é um movimento acelerado, eu posso calcular o deslocamento por essa fórmula aqui, ó. Uma velha conhecida de vocês, tá? Ó, velocidade inicial zero, posição inicial zero, tá? Então eu posso colocar aqui no lugar do S o deslocamento, a aceleração 1, o tempo meio, dividido por 2. Certo? E aí, pessoal, 0,5 ao quadrado vai dar 0,25, né? 0,25 dividido por 2 daria 0,125 metros. Tá? Esse deslocamento aí. Qual que seria a força resultante, gente? Ó, agora eu volto lá para... Porque aqui a gente não achou, né? Eu só substituí, só que eu acabei cancelando a massa, tá, gente? Então nós não achamos aí a força resultante aí. Então força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco vale 2 kg, né? Ó. Como a aceleração vale 1, vai ficar 2 vezes 1, 2. Força resultante, 2 newtons aí. Aí pronto, pessoal. Só substituir aqui para calcular aí o trabalho, né? Então, ó, força resultante 2, o deslocamento 0,125. Então o trabalho vai dar 0,25. Então, trabalho realizado por essa força aí. Certo? Pessoal, trabalho de forças variáveis, né? Perceba aqui o seguinte, tá, gente, ó. Se eu tenho uma força constante, vamos dizer aqui, ó, nesse primeiro caso, ó, eu tenho uma força F constante, tá? Como é que eu calcularia o trabalho? Trabalho, força, vezes o deslocamento. Certo? Se eu fosse calcular a área dessa região aqui, gente, o que seria a área? Base vezes altura. O que é a base? Deslocamento. O que é a altura? Força. Então a área, pessoal, força vezes o deslocamento também. Então, ou seja, ó, quando nós vamos trabalhar um gráfico de força e deslocamento, tá? Se eu calcular a área, eu vou estar calculando o trabalho. Ó. Com essa indicação aqui, ó, eu estou afirmando que o trabalho é igual à área. Tá certo? Então, ó, se eu tiver um gráfico como esse, eu tenho uma determinada região, essa região está com uma força positiva, tá? Então ela está realizando um trabalho motor. E eu tenho um outro pedaço aqui, ó, que está para baixo,
Então ele está realizando um trabalho resistente. Então o que seria o trabalho? Se eu for calcular isso daqui, gente, como é que eu determinaria aí o trabalho? Eu iria fazer a área 1 menos a área 2. Tá? Eu teria que fazer o cálculo dessa área menos o cálculo dessa área aqui. Aí eu já determinaria o valor do trabalho, tá certo? Então, quando nós temos, né, duas regiões, é só fazer o cálculo de área que a gente já determina. Tá? Lembrando sempre, tá, gente, que essa área aqui, quando está abaixo do eixo, ó, é um trabalho negativo, tá? Então teria que fazer menos esse valor aí, tá bom? Então, ó, exercício 3 aqui, ó. Um corpo sob ação de uma força F1 de 30 newtons e outra força F2 variável de acordo com esse gráfico aqui, ó, determine qual o trabalho da força F1 para esse deslocamento aqui, tá, gente? Para o deslocamento de 20 metros, tá? Sempre aqui nós vamos pensar aqui no final aqui do valor, tá? Então, gente, ó, como a força F1 é uma força constante, então, ó, trabalho da F1 seria igual a ela vezes o deslocamento, tá? Que nesse caso aqui, ó, nós temos aí um deslocamento de 20 metros. Então, seria trabalho 30, deslocamento 20. Então, 30 vezes 20, 600 joules aí o valor do trabalho da força F1. Qual o trabalho da força F2? Trabalho total. Pessoal, para calcular o trabalho total da força F2, ó, esse gráfico aqui que é o gráfico da F2, certo? O que eu teria que fazer? Ó? Calcular a área 1, calcular a área 2, fazer uma área menos a outra, tá? Então, ó, qual o trabalho da F2? Seria a área 1 menos a área 2, certo? Essa área 1, pessoal, é um trapézio, né? Então eu posso utilizar aí o cálculo da área do trapézio. Como que é? Base maior, tá, ó, vou escrever a fórmula aqui. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Certo? E aí eu vou fazer menos a área 2, que é a área do triângulo aqui, ó, que é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então esse trabalho do F2 vai ser, ó, base maior vale 15, a base menor vale 10 e a altura também vale 10. Então 15 mais 10, 10 aqui em cima, tá, gente? Ó, a base menor aqui, ó, certo? Vezes a altura dividido por 2. Qual que é a área 2 aqui, ó? Tem 5 aqui, né, gente? Ó, de 15 até 20, ó, vale 5. Aqui o triângulo tem 10 de altura. Então, ó, 5 vezes 10 dividido por 2. Então, o trabalho da força F2 vai dar 25 vezes 5 vai dar 125. E aqui vai dar 50 dividido por 2, 25. Certo? Então, o trabalho da força F2 vale 100 joules. Certo? Letra C. Qual a soma dos trabalhos? Gente, ó, considerando que só estão atuando essas duas forças no corpo, então a soma dos trabalhos, ó, seria a mesma coisa que o trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2. Certo? Trabalho da força F1 está aqui em cima. Ó. Ele deu aí 600. Trabalho da força F2 está aqui, ó, deu 100. Então a soma dos trabalhos
700. Tá? Qual é o trabalho da força resultante? Lembra que eu comentei com vocês, tá, gente? Ó, que o trabalho da força resultante ele é igual à soma dos trabalhos, certo? Então, ó, o trabalho da força resultante vai ser 700 joules também. Certo, pessoal? Resolvido aí mais um exercício aí para vocês, tá certo? Por último, pessoal, vamos dar uma acelerada aí para a gente finalizar esse exercício aqui, ó. Ele tá falando aí a respeito aí de um pacote de farinha de trigo, que ele informa que 50 gramas do produto possuem um valor energético de 170 quilocalorias. E aí ele já transformou aqui para vocês, ó, 714 quilojoules. Uma outra unidade de energia, tá, gente? Nós falamos aí a quilocalorias, é até mais conhecida de vocês, tá? Pessoal, 714 quilojoules é a mesma coisa que 714 mil joules, tá certo? Esse quilo aqui eu já comentei com vocês que vale 1000. Essa quantidade de energia corresponde ao trabalho realizado ao arrastar um corpo contra uma força de atrito de 50 newtons com velocidade constante. Olha essa palavrinha aí, né, gente? Tem que grifar essa palavrinha toda vez que aparece, tá? Por uma distância de aproximadamente quanto? Vou grifar aqui. Velocidade constante, né? Gente, ó, o que acontece? Nós sabemos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se está falando que o trabalho foi de 714 mil e está falando que a velocidade é constante, então a força F, gente, ela tem que anular a força de atrito, ou seja, ela tem que ter o mesmo valor da força de atrito, ou seja, 50 newtons também. Então é só pegar os 714 mil, dividir por 50, nós vamos ter aí, gente, aproximadamente 14.280 metros, tá? Transformando aí para quilômetros, não, 14,28 quilômetros aí, tá certo? Então, alternativa certa, letra D, 14,3 quilômetros aí. Certo, turminha? Por hoje é só, tá, gente? Até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.